O Senhor é o meu abrigo. Não permita que eu seja humilhado. Por causa da sua justiça, devolva-me a liberdade perdida. Incline os seus ouvidos à minha oração e salve-me. Seja para mim uma rocha de refúgio, onde eu sempre encontre proteção. Eu sei que o Senhor já deu ordem para minha salvação, pois é a minha proteção e a minha fortaleza. Meu Deus, livre-me do homem perverso, das maldades do homem mau e cruel. O soberano Senhor é a minha esperança. Eu confio no Senhor desde a minha juventude. Sim, desde o ventre materno dependo do Senhor, que me sustenta desde o meu nascimento. Eu o louvarei para sempre. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Por isso eu o louvo com minhas palavras de dia e de noite e anuncio a sua glória. E agora que estou velho e fraco, por favor, não me rejeite nem me abandone. Meus inimigos já se reuniram para me caluniar e fazer planos contra a minha vida, dizendo: Deus o abandonou, vamos atrás dele. Desta vez ele não escapará de nós, ninguém o salvará. Ó Deus, não se afaste de mim, meu Deus. Venha depressa, socorre-me. Destrua os meus inimigos. Jogue por terra o nome que eles têm para ficarem envergonhados diante de todos os homens. Eu continuarei a confiar no Senhor e louvarei o seu nome cada vez mais. Contarei sem cessar ao mundo a sua bondade e justiça. Falarei a respeito de todas as coisas que o Senhor fez para me salvar. Foram tantas que eu nem posso contar. Vivo sustentado pela força do soberano Senhor, e por isso conto aos outros que somente Ele é justo e bom. Ó Deus, desde a minha juventude o Senhor tem me ensinado, e eu continuo a contar as suas maravilhas. Não me abandone, ó Deus. Agora que sou velho e de cabelos brancos, ainda quero contar aos nossos filhos e aos seus descendentes os seus grandes feitos e o seu poder. A sua justiça, ó Deus, é mais alta que os céus. O Senhor tem feito grandes coisas. Quem pode ser comparado ao Senhor, ó Deus? O Senhor me deixou passar por muitas e duras tribulações, mas ainda me devolverá a alegria de viver, tirando-me da cova funda. O Senhor me dará muito mais honra do que eu tinha antes, e voltará a me consolar. Por isso, eu o louvarei com música de instrumentos de corda, com a lira e a harpa. Cantarei salmos, porque o Senhor é fiel, ó Santo de Israel. Cantarei bem alto, de muita alegria, quando o louvar. Todo o meu ser vibrará de alegria, porque o Senhor me salvou. Além disso, falarei a todo instante dos seus atos de justiça e bondade, porque o Senhor castigou os que procuravam me destruir. Todos eles estão derrotados e envergonhados. Salmo 72. Ó Deus, ajude o rei a governar com a sua justiça. Ajude o filho do rei a andar em santidade, para que ele governe o seu povo com honestidade e trate com justiça os que são explorados. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz, por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por todas as gerações. Faça com que o reinado de meu filho seja tão bom para o povo como a chuva que cai sobre a lavoura ceifada, como os aguaceiros que regam a terra. Que durante o seu reinado floresçam os homens justos e haja paz, enquanto a lua brilhar. Estenda o seu reino de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Os habitantes do deserto se curvarão diante dele. Os seus inimigos, humilhados, se arrastarão aos seus pés. Os reinos das terras
junto ao mar Mediterrâneo, até a terra de Tarsis, lhe pagarão impostos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe trarão presentes. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão perante ele, e todos os povos da terra serão seus servos. Isso acontecerá porque ele ajuda os pobres que pedem socorro, os abandonados e a quem não tem recursos. Com amor, ele se compadece dos fracos e necessitados e salva os que não têm mais esperança de salvação. Ele os salva da opressão e da violência, porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que o rei tenha vida longa e receba grandes riquezas em ouro puro de Sabá. Todo o povo faça orações constantes em favor dele e que o abençoem todo dia. Que durante seu reinado a terra produza cereais com fartura. Até no alto dos montes haja belas plantações. Que a terra produza frutos como no Líbano e as cidades fiquem tão cheias de gente quanto as plantas nos campos. O nome do rei seja famoso e respeitado para sempre. Sua memória dure enquanto o sol existir. Ele será uma bênção para todas as nações, e elas lhe darão louvor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ele é o único que realiza grandes maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém e amém. Salmo 73. Certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo o que seus corações imaginam. São perversos por natureza. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda perguntam: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Vejam qual foi o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender esse fato: o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente, completamente, por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entrar em ação, removerá esta gente de sua presença, como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida, e depois me receberá com honras. Quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança eterna. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com a morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Salmo 74. Ó Deus, por que nos abandonou definitivamente? Qual a razão dessa sua ira contra nós, as ovelhas da sua pastagem? Lembre-se de que somos o seu povo escolhido, o povo que o Senhor comprou há muito tempo e libertou da escravidão para ser a sua propriedade. Lembre-se, Senhor, do Monte Sião, o seu lar aqui na terra. Ande entre as ruínas da cidade e do templo. Veja que terrível destruição os inimigos fizeram. Lá onde o povo se reunia para o adorar, os inimigos deram seus gritos de guerra e hastearam suas bandeiras para comemorar a vitória. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta. Quando entraram no templo com seus machados e machadinhas, destruíram o fogo das paredes e as placas de madeira trabalhada. Incendiaram o seu templo, profanaram completamente o lugar da sua habitação. Não deixaram pedra sobre pedra. Eles decidiram acabar de vez com a adoração a Deus, e por isso destruíram todos os lugares onde nosso povo se reunia para adorá-lo. Já não vemos os sinais miraculosos. Nossos profetas foram mortos, e não existe quem possa nos dizer quando esta nossa miséria vai terminar. Até quando, ó Deus, o inimigo vai continuar zombando de nós? Será que o adversário falará coisas horríveis do seu nome para sempre? Por que o Senhor fica de braços cruzados? Por que não estende a sua mão direita para acabar com eles? Mas Deus é o meu rei, desde o começo da história. Salva o seu povo em toda a terra. Com seu poder dividiu ao meio as águas do mar e esmagou sobre as águas a cabeça das serpentes marinhas. Destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais do deserto. O Senhor abriu fontes e regatos e secou grandes rios. O dia é seu, e sua é a noite. O Senhor estabeleceu o sol e a lua. O Senhor determinou os limites da terra, formou as estações, o verão e o inverno. Agora, ó Senhor, veja como o inimigo tem zombado do Senhor. Essa nação sem Deus e cheia de orgulho está dizendo coisas horríveis a respeito do seu nome. Não permita que a vida da sua pomba predileta seja destruída pelos animais selvagens. Não se esqueça para sempre do seu povo fraco e indefeso. Proteja a nossa vida. Lembre-se da sua aliança e das promessas, porque a violência se espalhou por toda a terra, em cada canto e lugar escuro. Não permita que os fracos e humildes sejam destruídos. Mude essa situação, para que os pobres e necessitados louvem o seu nome. Ó Deus, levante-se e defenda a nossa causa, dia e noite, sem parar. Essa gente sem juízo ofende e despreza o Senhor. Não fique surdo aos gritos dos meus inimigos, nem ao barulho cada vez mais alto dos seus adversários. Salmo 75. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. O Senhor promete: na ocasião oportuna vou julgar com justiça os perversos. Mesmo que a terra trema e seus moradores vivam em tumulto, eu manterei firmes as bases que sustentam o mundo. Muitas vezes avisei aos orgulhosos: não fiquem cheios de si. Também disse aos que desprezaram a Deus: não pensem que vocês são mais fortes que Deus. Não se rebelem contra os céus, fazendo pouco caso do Senhor. A força e a ajuda não vêm do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Na mão do Senhor há uma taça, cheia de um vinho forte e espumante. É a taça de seu julgamento.
da qual os perversos beberão até a última gota. Mas quanto a mim, falarei dessas coisas para sempre, cantando louvores ao Deus de Jacó. O Senhor promete: destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Salmo 76. Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém, o seu templo está no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso, é mais majestoso do que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo. Não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus decretou o juízo, e a terra treme, os povos ficaram quietos de medo. Quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra. E quando o homem cheio de ira se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E com os restos da batalha, o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que fizeram ao Senhor, o seu Deus, não deixem de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, e todos os reis da terra têm medo dele, por causa dos seus grandes feitos. Salmo 77. Clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estendendo as mãos sem parar. Para mim não haverá alegria, até que Deus me tire desta agonia. Lembro-me de Deus, penso nele e começo a gemer, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa não consigo dormir, esperando sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando dos tempos antigos, das coisas boas que aconteceram no passado. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar misericórdia? Será que a sua ira tomou o lugar da sua compaixão? Então pensei comigo mesmo: este deve ser o meu problema. A mão direita do Altíssimo não age mais. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Pensarei em tudo que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? O Senhor é o Deus que faz maravilhas. Mostra a todos os povos da terra o seu grande poder. Com o seu braço forte, libertou o seu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas viram o Senhor, tremeram de medo, e até o fundo do mar estremeceu. As nuvens negras deixaram cair a chuva, os trovões ressoaram, e os raios cortaram o céu de uma ponta à outra. No redemoinho ouviram-se o barulho do trovão. Os seus relâmpagos iluminaram o mundo, enquanto a terra tremia e sacudia-se violentamente. O caminho que o Senhor fez para o seu povo passou pelo mar, um caminho por águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. O Senhor guiou o seu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 78. Povo meu, ouça com atenção a minha lei.
Abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria à geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim, eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel. Ele fez maravilhas diante dos seus antepassados, na terra do Egito, no campo de Zoã. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como uma represa. Durante o dia ele guiava o povo com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. No deserto, abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente do deserto, ele fez correr verdadeiros rios de água. Apesar de tudo isso, eles continuaram a desobedecer, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Sabemos que Ele já nos deu água, fontes que brotaram em grandes quantidades das pedras. Agora queremos ver se Ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu. Castigou os rebeldes mandando fogo do céu e mostrou a sua ira contra Israel, porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim Deus deu a eles pão do céu para comer. Os israelitas comeram pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul. Fez cair carne sobre o povo como pó, bandos de aves como a areia do mar. As aves caíram junto às tendas do povo, por todo o acampamento. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus tinha atendido aos seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus. Ele mandou o seu castigo, e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram, os melhores jovens de Israel. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração e deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriam a aliança feita com o Senhor. No entanto,
Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante como a brisa passageira que não retorna. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes, eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoã, quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, não havendo água para os egípcios beberem, e enviou enxames de moscas que os devoravam, e rãs que invadiram todo o país e causaram grande destruição. Quando entregou as colheitas às lagartas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as plantações de uvas pela chuva de pedras e suas figueiras congeadas, durante as tempestades, as pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor da sua ira, com o seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Finalmente matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, que eram a força e alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um pastor guiando suas ovelhas, conduziu Israel através do deserto. Guiou o povo em paz e segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com seu poder. De lá expulsou outras nações, bem distante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as terras por herança e deixou que os israelitas habitassem em suas tendas. Mas apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus. Abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos pecados na geração anterior. Desviaram-se do caminho certo, como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Eles o provocaram, construindo altares pagãos e adorando imagens de falsos deuses no alto dos morros. Sabendo-o, Deus enfureceu-se com o povo de Israel. Cansado de tanta desobediência, rejeitou o seu povo completamente. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era sua casa entre os homens, e deixou que a Arca da Aliança, o símbolo da glória e poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel. Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfureceu-se com o seu povo escolhido. Os jovens israelitas morreram queimados, e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas nem podiam chorar. Então o Senhor se levantou, como de um sono, como um guerreiro valente despertado do domínio do vinho. Com golpes poderosos, obrigou os inimigos a recuar, envergonhando-os para sempre. Ele rejeitou a tribo de José, não escolheu a tribo de Efraim. Em seu lugar, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Ali ele construiu o seu templo, alto e firme, como a terra, eterno como os céus. Escolheu seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas. Tirou-o do pastoreiro das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. Salmo 79.
Ó Deus, a sua terra santa foi invadida por povos que não o conhecem. Eles mancharam a santidade do seu templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Mataram muitos israelitas, seus servos, e deixaram os corpos dos seus fiéis espalhados pelo chão, para servirem de comida às aves e animais selvagens. O sangue deles foi derramado como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que enterrasse os mortos. Somos motivo de riso e zombaria para as nações mais próximas. Ó Senhor, até quando? Será que vai ficar irado conosco para sempre? Até quando o seu zelo por nós arderá como fogo? Lance a sua ira contra as nações que não o conhecem, contra os reinos que não o adoram como Deus, porque eles devoraram Jacó, casa por casa, deixando em ruína a sua terra. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados. Venha depressa socorrer-nos com a sua misericórdia, pois estamos muito fracos e desanimados. Ajude-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do seu nome. Salve-nos e perdoe os nossos pecados, por amor do seu nome. Faça isso para que as nações não perguntem: onde está o seu Deus? Vingue pessoalmente o sangue dos seus servos e permita que vejamos a sua vingança. Ouça os gemidos e lamentos dos israelitas prisioneiros. Pelo seu grande poder, salve os que são condenados à morte. Ó Senhor, castigue 7 vezes mais as nações vizinhas pelos insultos contra o Senhor. Então nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho, para sempre daremos graças ao Senhor e cantaremos hinos de louvor através das gerações. Salmo 80. Ouça-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho. Ó Deus, cujo trono fica acima dos querubins, mostre ao mundo a sua glória. Mostre a Efraim, Benjamim e Manassés o seu poder. Desperte o seu poder e venha nos salvar. Faça-nos voltar, ó Deus, ilumine nossa vida com a luz do seu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a sua ira e o Senhor deixará de ouvir as orações do seu povo? O Senhor o alimenta com pão de lágrimas e o faz beber copos de lágrimas. O Senhor nos transformou em alvo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos zombam de nós. Ó Deus dos exércitos, faça-nos voltar, ilumine nossa vida com a luz do seu rosto, para que sejamos salvos. Israel era uma pequena videira quando nos trouxe do Egito, expulsou as nações pagãs que viviam nesta terra e plantou aqui o nosso povo. O Senhor preparou a terra, a videira lançou raízes profundas e se espalhou por toda a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Mas agora, porque o Senhor deixou os nossos muros serem derrubados e as nossas uvas serem arrancadas por todos que passam pela terra, os porcos selvagens da floresta arrancam as nossas raízes e os animais do campo se alimentam de nossas uvas. Ó Deus dos exércitos, olhe de novo para nós, olhe dos altos céus e venha cuidar novamente da sua vinha. Proteja o que o Senhor mesmo plantou com a sua mão direita, o povo de Israel, seu filho que criou para viver ao seu lado. A sua vinha foi queimada, os seus ramos foram cortados, eles murcham e secam por causa da sua ira. Abençoe com a sua mão direita o seu povo escolhido, abençoe e dê a sua força ao seu filho. Então não nos afastaremos do Senhor, devolva-nos a vida e louvaremos o seu nome. Ó Senhor Deus dos exércitos, faça-nos voltar,
ilumine nossa vida com a luz do seu rosto, e assim seremos salvos. Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comecem o louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e liras. Toquem a trombeta no dia da lua nova. Participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. O Deus de Jacó mesmo decretou ao seu povo esses dias especiais de festa e alegria. Na lei, ele marcou os dias certos para cada festa. Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo numa linguagem nova, dizendo: Eu tirei as cargas pesadas de seus ombros, livrei as suas mãos de carregar cestos grandes e pesados. Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. No alto do monte Sinai, vocês ouviram a minha voz, no esconderijo dos trovões. Em Meribá, onde vocês reclamaram da falta de água, coloquei à prova sua confiança em mim. Meu povo, ouça com atenção os meus conselhos e as minhas ordens. Quem dera que vocês me escutassem, ó Israel. De maneira alguma vocês devem adorar outros deuses, ou ter imagens de deuses falsos em seus lares. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei Israel da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem sua própria vontade e seguirem seus caminhos errados. Ah, se meu povo me ouvisse, se Israel andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele, e o castigo deles duraria para sempre. Eu mesmo alimentaria Israel com o melhor trigo e o mel mais puro que escorre da rocha. Salmo 82. Deus é o grande juiz no tribunal divino. No meio dos poderosos, ele é o juiz. Até quando vocês vão ser injustos nos seus julgamentos, favorecendo os maus? Façam justiça com os pobres e os órfãos. Sejam honestos com as pessoas aflitas e oprimidas. Socorram os fracos e necessitados. Salvem os pobres das mãos dos homens maus. Eles nada sabem, não conhecem a lei e não entendem a vida. A sociedade humana está abalada porque vocês, as autoridades, estão perdidos na escuridão. Eu disse: vocês são deuses e filhos do Altíssimo. Mas vocês não passam de homens e a morte vai provar que vocês são iguais a todos os outros príncipes, pois todos devem morrer. Ó Deus, levante-se e julgue a terra, pois ela pertence ao Senhor. Todas as nações estão em suas mãos. Salmo 83. Ó Deus, não fique em silêncio, não se cale, nem fique parado. Os seus inimigos se agitam. Os que odeiam o Senhor se reúnem cheios de orgulho, fazem planos astutos para destruir o seu povo, preparam projetos para acabar com a sua nação escolhida. Eles dizem: vamos riscar Israel do mapa, vamos apagar esse povo da memória dos homens. Eles todos concordam quanto aos planos de guerra e fazem um tratado de cooperação contra o Senhor. Tanto os edomitas, os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os soldados de Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus e o exército de Tiro. Além disso, a Assíria se uniu a eles com os povos descendentes de Ló, para ajudar os seus inimigos. Destrói essa gente como destruiu os midianitas, como destruiu os exércitos de Sísera e Jabim, no riacho de Quizon, como derrotou os seus inimigos em Endor, onde os corpos dos soldados mortos
serviram de adubo para a terra. Faça aos seus generais o mesmo que fez a Oreb e Zeeb. Destrua os príncipes do inimigo, como fez com Zebá e Zalmuna, que disseram: vamos ficar com as terras que pertencem a Deus. Ó meu Deus, sopre esses inimigos para longe, como folhas levadas pelo redemoinho, como palha carregada pelo vento. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes. Persiga os inimigos com as suas tempestades e faça com que sintam muito medo dos seus furacões. Derrote essa gente completamente. Deixe os seus inimigos envergonhados, até que busquem o seu nome, Senhor. Quando eles forem destruídos e ficarem confusos, desorientados e envergonhados, aprenderão que só o Senhor, o Altíssimo, domina toda a terra. Salmo 84. Como é agradável estar no lugar de sua habitação, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes, perto dos seus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouça a minha oração. Ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo. Trate com bondade o seu ungido. Mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra, e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Salmo 85. O Senhor tem dado grandes bênçãos a esta terra. Devolveu a Jacó a riqueza e a paz. Perdoou a culpa do seu povo e cobriu todos os seus pecados. E assim a sua ira se afastou de nós e se apagou o fogo do seu furor. Agora, ó Deus, nosso Salvador, leve-nos de volta ao Senhor, para que o seu furor nunca mais caia sobre nós. Será possível que a sua indignação dure para sempre e o Senhor fique irado por todas as gerações? Acaso não dará nova vida ao seu povo, a fim de que ele se alegre profundamente no Senhor? Mostre-nos o seu grande amor ao Senhor e salve-nos. Ouvirei com atenção tudo que Deus, o Senhor, disser ao seu povo. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido, mas exigirá que os israelitas deixem de lado sua insensatez. A salvação do Senhor está bem perto dos que lhe obedecem e o respeitam. Quando isso acontecer, ele encherá nossa terra com a sua glória. Então o amor fiel e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz andarão de mãos dadas. A verdade se espalhará pela terra inteira e a justiça perfeita olhará lá do céu. O Senhor nos dará grandes bênçãos e a terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá diante dele e preparará um caminho para seguirmos os seus passos. Salmo 86. Ó Senhor, incline os seus ouvidos e responda-me,
pois estou fraco e necessitado. Proteja minha vida do mal, porque eu me esforço em obedecer a sua lei, meu Deus. Salve-me, pois eu sou o seu servo e confio no Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite sem parar. Enche o coração do seu servo de alegria e concentrai meus pensamentos e orações no Senhor. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Ó Senhor, ouça minha oração, escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia, clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Não há entre todos os deuses de outros povos um único Deus que possa ser comparado ao Senhor. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Todas as nações que o Senhor mesmo criou um dia virão e se curvarão diante do Senhor, para adorá-lo e glorificar o seu nome. Pois o Senhor é grande e realiza feitos maravilhosos. O Senhor é o único Deus. Ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu darei graças ao Senhor meu Deus de todo o coração, glorificarei o seu nome para sempre, porque o seu amor fiel por mim é muito grande. O Senhor me salvou quando eu estava às portas da morte. Ó Deus, um bando de homens orgulhosos e violentos procura me destruir, sem dar a menor importância ao Senhor. Mas o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. A sua paciência é grande, o seu amor fiel e a sua verdade duram para sempre. Volte-se para mim e salve-me pela sua graça. Dê forças a este seu servo. Salve esse filho da sua serva. Dê-me uma prova que realmente vai me ajudar, alguma coisa que deixe envergonhados os meus inimigos, quando eles virem que o Senhor me ajudou e me consolou. Salmo 87. Colocada pelo Senhor no alto de seu santo monte, lá estava a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Quantas maravilhas se contam a seu respeito, ó cidade de Deus! O Senhor diz: entre os que me reconhecem, vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filistina, de Tiro e da distante Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. A respeito de Sião, as pessoas dirão: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes: nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria, dançarão ao som da canção que diz: Sião é a fonte de nossa alegria e esperança. Salmo 88. Ó Senhor, Deus meu Salvador, dia e noite sem parar imploro a sua ajuda. Ouço a minha oração, incline os seus ouvidos aos meus pedidos de socorro. Não há mais lugar em meu coração para tantas tristezas e males. Sinto que estou muito próximo da morte. Todos dizem que é apenas uma questão de tempo, que já estou praticamente descendo à sepultura. Fui contado entre os mortos, como um soldado qualquer que morre e fica estendido no campo de batalha, dos quais o Senhor já não lembra, pois foram abandonados à própria sorte. O Senhor me lançou num abismo profundo, num buraco muito escuro. A sua ira pesa sobre mim, uma após outra. As suas ondas me encobrem e derrubam. O Senhor afastou de mim os meus melhores amigos. Eles me detestam. Estou trancado numa prisão e não consigo fugir. Desesperado, chorei tanto que já não enxergo direito. Todos os dias, sem parar, eu ergo as minhas mãos e peço a sua ajuda, Senhor. Será que o Senhor mostra suas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam e o louvam?
Depois da morte, não poderei falar aos outros do seu amor. Na sepultura não poderei mostrar aos homens como o Senhor é fiel. No mundo das trevas, quem irá contar as suas maravilhas? Quem anunciará a sua justiça na terra do esquecimento? Por isso, enquanto estou vivo, Senhor, clamo por seu socorro com gritos e gemidos. Muito antes de o sol raiar, a minha oração já chega à sua presença. Por que, Senhor, não quer que eu viva na sua presença? Por que esconde o seu rosto de mim? Desde moço ando fraco e abatido. O peso do seu castigo me deixou confuso e desorientado. Fui arrastado pelas ondas da sua ira. Os seus golpes violentos acabaram comigo. Sou como uma ilha, cercado por uma inundação de medo. O Senhor afastou de mim os meus amigos e meus antigos companheiros. Hoje, minha única companhia é a escuridão. Salmo 89. Cantarei para sempre o grande amor do Senhor. Anunciarei com a minha boca a sua fidelidade por todas as gerações. Pensei comigo mesmo, o grande amor de Deus é eterno e dura para sempre. A sua fidelidade está firmada nos céus. O Senhor Deus declara: fiz uma aliança com o meu escolhido e prometi solenemente a Davi, meu servo. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que alguém da sua linhagem ocupe o trono de Israel por todas as gerações. Os céus louvam as suas maravilhas, ó Senhor. Os santos anjos louvam a sua fidelidade. Quem em todo o céu poderá ser comparado ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais chega aos pés do Senhor? Deus fica muito acima da assembleia dos santos anjos. Todos eles respeitam profundamente o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor? Em todas as coisas, o Senhor é fiel. O Senhor domina o mar quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços. Com o seu grande poder feriu mortalmente os seus inimigos, e todos eles fugiram. Os céus são seus, a terra é sua. Sim, este mundo e tudo que nele existe foram criados pelo Senhor. Criou o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon. Cantam de alegria porque foram criados pelo seu grande poder. O seu braço é poderoso, a sua mão é forte, sua mão direita é levantada com poder e honra. O seu trono tem duas bases, a justiça e a retidão. Por onde quer que vá, o amor e a verdade o acompanham. Feliz é o povo que o adora com gritos de alegria. Senhor, pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. O Senhor é a alegria constante desse povo, e ele se alegra em conhecer a sua justiça e bondade. Pois o Senhor é a nossa glória e a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. O Senhor é o nosso escudo, ó Santo de Israel. O Senhor é o nosso Rei. Há algum tempo, numa visão, o Senhor disse ao seu profeta: dei a um soldado valente o poder para salvar o meu povo. Escolhi um homem humilde para ser rei. Escolhi Davi, o meu servo, para ser rei como prova da minha escolha. Derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. A minha mão confirmará as ações dele, e o meu braço será a sua força. Ele nunca será apanhado de surpresa pelos seus inimigos, nunca será derrotado pelos perversos. Eu mesmo destruirei os seus inimigos e castigarei quem odiar Davi. A minha fidelidade e o meu amor cuidadoso estarão sempre com Davi, e ele se tornará forte e poderoso, graças a mim. Darei a Davi um reino que vai desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Ele me agradecerá dizendo: ó Senhor, é o meu Pai,
o meu Deus, a rocha onde eu encontro a salvação. Por isso darei a ele as honras de meu primeiro filho e farei dele o rei mais poderoso em toda a terra. O meu amor fiel por ele permanecerá para sempre. A minha aliança com ele jamais será quebrada. Sua família nunca acabará. Ele sempre terá um herdeiro para ocupar o seu trono, que será eterno como os céus. Se os seus filhos e netos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus caminhos, se não derem importância às minhas ordens escritas e desobedecerem aos meus mandamentos, então eu mesmo castigarei com varas a sua desobediência e com chicotadas o seu pecado. Mas isso não significa que meu amor para com eles terminou, nem que deixarei de ser fiel à minha aliança com Davi. Não, jamais quebrarei minha aliança e nunca voltarei atrás em uma só das promessas feitas a ele. Porque eu fiz esta promessa solene, com base na minha santidade, e não mentirei a Davi. Que a sua linhagem seja eterna e o seu trono permaneça para sempre, diante de mim como o sol, pois será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Porque então abandonou o seu escolhido? Porque ficou tão furioso com seu ungido? Porque deixou de lado a aliança feita com seu servo? A coroa do rei ficou sem valor, pois foi jogada na lama. Os muros de nossa capital e as nossas fortalezas foram reduzidos a ruínas. Quem passa por perto de nós leva um pouco do que sobrou, e todos os nossos vizinhos zombam de nós. O Senhor deu força aos inimigos do rei, e eles se alegraram com a nossa derrota. Tornou as nossas armas inúteis, e não ajudou o rei na hora da batalha. O Senhor apagou seu brilho glorioso e derrubou seu trono no chão. Fez o rei envelhecer depressa demais e o cobriu com um manto de vergonha e humilhação. Ó Senhor, até quando esta situação vai continuar? O Senhor ficará escondido de nós para sempre? O fogo da sua ira nunca irá se apagar? Lembre-se, Senhor, de como a minha vida é passageira. Será que o Senhor criou o homem sem motivo, sem um propósito para a vida? Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Ninguém vive aqui para sempre. Quem é capaz de livrar-se das garras da morte? Ó Senhor, onde está o seu antigo amor, que com fidelidade jurou a Davi? Lembre-se, Senhor, da vergonha que os seus servos estão passando. Meu coração está carregado com as ofensas de todos os povos, das zombarias dos seus inimigos. Ó Senhor, com que se divertem, humilhando nosso Rei, seu escolhido. Mesmo assim, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 90. O Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Com uma simples palavra sua, o homem se transforma em pó. Basta dizer: voltem ao pó, de onde vocês vieram, seres humanos. Para o Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. O Senhor nos leva pelo rio da vida, tão depressa quanto o sono, como a erva que nasce pela madrugada, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A sua ira é capaz de nos consumir, o seu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossas desobediências aparecem todas diante dos seus olhos. Com a luz da sua presença, o Senhor revela os nossos pecados secretos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa do seu furor, e os anos se vão rápidos e tristes, como um suspiro. O limite de nossa vida chega aos 70 anos, e só alguns, os mais fortes, conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Quem conhece o poder de sua ira?
Se soubéssemos, nós os respeitaríamos e lhe obedeceríamos, como o Senhor merece. Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ó Senhor, volte-se para nós, tenha compaixão dos seus servos. Até quando ficará longe de nós? Encha a nossa vida com seu amor fiel, desde amanhã. Assim cantaremos de alegria e viveremos felizes todos os nossos dias. Dê-nos alegria para compensar todas as desgraças que aconteceram conosco, pelos anos que suportamos sofrimentos. A nós, os seus servos, mostre os seus feitos, revele a sua glória aos nossos filhos. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade, dê-nos forças para o trabalho, dê-nos sucesso em tudo o que fizermos. Salmo 91. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos, para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor a seu respeito: ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda, e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas, e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 92. Como é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar aos outros, cedo de manhã, a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite falar da sua fidelidade. Como é bom cantar ao Senhor ao som de instrumentos de 10 cordas da lira e da harpa. O Senhor me alegra com seus feitos, meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as suas obras, Senhor! Como são sábios e profundos os seus pensamentos! O homem que não aceita o domínio de Deus não percebe esta verdade. Os perversos crescem e se espalham como erva num campo. Os pecadores encontram o sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado. Eles serão destruídos para sempre, pois o Senhor é exaltado para sempre. Todos os seus inimigos, Senhor, serão destruídos. Eles acabarão. Os que se dedicam a fazer o mal serão eliminados da terra. Mas quanto a mim, o Senhor me dá a força de um boi selvagem, derrama bênçãos sempre novas sobre mim. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Meus ouvidos ouvirão sobre o seu triste fim. Mas as pessoas que amam o Senhor
crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, crescerão e darão frutos, serão fortes e cheias de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 93. O Senhor é rei, ele está vestido com roupas reais, vestido com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo, e ele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. Ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem e o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor lá no céu é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza, para todo sempre. Salmo 94. Ao Senhor pertence a autoridade para castigar. Ó Deus vingador, faça brilhar a sua glória. Levante-se, ó juiz da terra, e julgue os homens. Castigue os orgulhosos como eles merecem. Até quando deixará os maus sem castigo? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades, Senhor? Falam palavras duras e arrogantes. Eles se orgulham em contar os pecados que cometeram. Pisam o seu povo, ó Senhor, e maltratam os seus escolhidos. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e pensam: o Senhor não vê o que estamos fazendo, o Deus de Jacó não dará a menor importância. Vocês são tolos. Quando será que vão entender as coisas e se tornarão sábios? Se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Aquele que julga e castiga as nações não vai castigar todas elas? Ele dá conhecimento aos homens. Como poderia deixar de saber o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Como é feliz o homem a quem o Senhor corrige e ensina a sua lei. Assim, a sua mente ficará em paz e ele esperará com paciência o dia em que os maus serão castigados. Pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança. Ele fará os juízes julgarem com justiça novamente, e os retos de coração a seguirão. Quem se levantará para me ajudar contra os maus? Quem ficará ao meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no reino dos mortos há muito tempo. Quando eu gritei: socorro, estou caindo, o seu amor cuidadoso, Senhor, me amparou e me pôs em pé. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Por acaso o Senhor deixa um governo mau e injusto associar-se com o seu nome? Eles torcem as leis para poderem fazer o mal, ajuntam-se para destruir os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza segura, o meu Deus é a rocha firme onde encontro refúgio. Ele fará a maldade desses homens cair sobre eles mesmos. Deus destruirá essa gente com os pecados que eles vivem cometendo. O Senhor, o nosso Deus, acabará com eles. Salmo 95. Venham, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com os corações cheios de gratidão. Vamos louvar o Senhor com ações de graças, pois o Senhor é o grande Deus, Ele é o grande Rei acima de todos os falsos deuses. A Ele
pertencem às profundezas da terra, e os montes mais altos lhe pertencem. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Somos suas ovelhas e ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, como os antigos israelitas, quando estavam no deserto, em Meribá e Massá. Eles duvidaram de mim e abusaram da minha paciência, depois de terem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos esse povo me irritou, porque era um povo cujo coração estava longe de mim. Era incapaz de compreender e aceitar a minha vontade. Por isso, cheio de ira, prometi solenemente: o povo que saiu do Egito não entrará na terra prometida, o descanso que preparei para Israel. Salmo 96. Cantem ao Senhor uma nova canção. Todos os habitantes da terra cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, anunciem as suas qualidades e proclamem a sua salvação diariamente. Falem a todos os povos a respeito da sua glória, contem dos seus feitos tremendos entre os povos. Pois o Senhor é grande, ele merece a nossa adoração, só ele é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das outras nações não passam de imagens, mas o Senhor criou os céus. A ele pertencem a glória e o poder real. No seu templo podemos ver a sua força e a sua santidade. Povos do mundo, reconheçam que o Senhor é glorioso e poderoso. Deem ao Senhor a glória que ele merece. Tragam ofertas e cheguem diante dele no seu templo. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. Todos os povos devem ter um profundo respeito diante dele. Espalhem a notícia entre as nações. O Senhor é o Rei da terra. Ele estabeleceu o mundo e sustenta a terra. Ele julga os povos com a mais perfeita justiça. Céus, alegrem-se. Terra, exulte de alegria. Mares e tudo o que nele existe, mostrem a sua alegria com um barulho bem forte. Campos, flores e animais, encham-se de alegria. Árvores das florestas, cantem de alegria, porque o Senhor se aproxima. Ele vem julgar a terra, julgará as nações com justiça e fidelidade. Salmo 97. O Senhor reina, vibre de alegria a terra e alegrem-se as muitas ilhas nos mares. Ele está cercado de nuvens escuras. A justiça e a retidão são as bases do seu trono. Por onde quer que ele vá, um fogo vai à sua frente e destrói os seus inimigos. Ele ilumina o mundo com seus relâmpagos. A terra os vê e treme de medo. As montanhas se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus revelam a sua justiça e mostram a todos os povos a glória de Deus. Que fiquem envergonhados todos os que adoram imagens de deuses falsos e se orgulham dos seus ídolos. Todos os deuses vão se curvar diante do Deus verdadeiro. Sião e as cidades de Judá ouviram falar da tua justiça, ó Senhor, e se alegraram, pois o Senhor é o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor está muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor devem odiar o mal, e fiquem tranquilos, pois ele protege a vida dos seus escolhidos e os livra da mão dos perversos. A luz se espalha sobre a vida dos justos, e a alegria enche a alma de quem tem o coração sincero. Ó justos, alegrem-se no Senhor e cantem louvores ao seu santo nome. Salmo 98. Cantem ao Senhor uma nova canção, porque ele fez coisas maravilhosas. Com a sua mão direita e o seu braço forte, ele conquistou a vitória. O Senhor
anunciou ao mundo a sua salvação, mostrou abertamente às nações a sua justiça, foi fiel às suas promessas e mostrou novamente o seu grande amor ao povo de Israel. Todos os povos viram a vitória do nosso Deus. Por isso, todos os habitantes da terra cantem louvores ao Senhor, com profunda alegria. Alegrem-se, gritem vivas, cantem hinos, acompanhem os seus louvores ao Senhor com o som das harpas, cantem enquanto tocam, ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei, que o mar imenso louve o Senhor com o grande barulho das suas ondas. Louvem a terra e os seus habitantes. Os rios baterão palmas e os montes cantarão juntos de alegria. Quando o Senhor surgir, por ele vem julgar a terra. Julgará os homens com a sua perfeita justiça e os povos com retidão. Salmo 99. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono é sustentado pelos querubins. A terra será abalada. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Que as nações louvem o seu grande e poderoso nome, que é santo. Como Rei poderoso, ele ama a justiça e estabelece o direito, a honestidade e a verdade por todo Israel. Proclamem a grandeza do Senhor, o nosso Deus. Ele é santo, por isso devemos nos curvar até o chão diante dele. Moisés e Arão eram sacerdotes, representantes do povo diante de Deus. Entre os profetas, Samuel invocava o seu nome. O Senhor lhes falava da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e às ordens que ele lhes dava. O Senhor, o nosso Deus, respondeu aos pedidos que esses homens fizeram em favor do povo. Perdoou os pecados do povo, mas nunca deixou de dar o castigo merecido pela sua desobediência. Levantem bem alto o nome do Senhor, o nosso Deus. Curvem-se diante do seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmo 100. Cantem alegremente ao Senhor, todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre. Entrem na sua presença com música e canções alegres. Compreendam bem isto: o Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entrem pelas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome, porque o Senhor é bom. O seu amor cuidadoso e leal é eterno, e a sua fidelidade para conosco nunca acabará.